Bem, vamos recomeçar aqui a segunda parte do evento. E eu preparei uma apresentação bastante breve, contemplando 3 conceitos que são tratados no primeiro capítulo do livro e que permeiam a maioria dos capítulos que estão nesse livro, que são os conceitos de cooperação, capital intelectual e sustentabilidade. Tá? Então, são os três tópicos da minha apresentação. Como eu disse, que eu vou procurar fazer de uma forma bastante breve e sintética, para a gente aproveitar um pouco ainda do tempo da Ana aqui, num debate, numa interação maior com todos aqui presentes. Tá? Então, começar a falar sobre esse termo, esse conceito, sustentabilidade, que é um dos conceitos mais difundidos, falados, debatidos, explorados, que nós estamos tendo nesse início de século XXI. Né? E nós sabemos que toda gestão estratégica, seja de uma pequena empresa, de um país, de um grande ecossistema, tem como propósito maior manter o sucesso desse sistema ao longo do tempo. Ou então, fazendo aí uma adaptação, nós podemos dizer que o objetivo de toda gestão consciente, competente, é um sucesso que se sustenta ao longo do tempo. Né? Disso, nós podemos inferir que, de alguma forma, o conceito de sustentabilidade tem a ver com o conceito de sobrevivência, seja essa sobrevivência de uma organização, como eu disse, uma pequena empresa, uma rede, um setor econômico, ou da sociedade como um todo. E esse sentido de sobrevivência, ele começa, inclusive, a sua acepção mais literal possível. Porque nós, como humanidade, nesses anos que estamos vivendo, estamos diante de 2 questões que são de extrema importância para todo ser humano e para a própria vida aqui na Terra. Um deles é um paradigma que ainda é dominante no mundo industrial, que é do crescimento ilimitado. Por exemplo, a gente vê uma manchete no jornal que fala o seguinte: a produção automobilística bateu recordes. Pergunto, isso é uma notícia boa ou é uma notícia ruim? É claro que é uma notícia boa no sentido econômico, geração de empregos, né? Não há dúvida em relação a isso. Mas, quando nós pensamos em todo o impacto ambiental que isso provocou na sua produção e provocará no uso dos automóveis, a gente começa a olhar com um pouquinho mais de cuidado. Né? Dentro de 10.000 anos de história conhecida do ser humano, foi exatamente, e não por acaso, no início da Revolução Industrial, no século XVIII, que a pegada humana, ou seja, a presença do ser humano no planeta, começou a se notar de uma forma muito prejudicial, a ponto de ser estabelecida uma nova era geológica a partir do século XVIII, que é o Antropoceno, a partir do momento que o ser humano começou o desenvolvimento das suas atividades industriais. Então, são as atividades industriais as principais causas dos grandes impactos ambientais que nós estamos verificando no planeta. Um outro aspecto é o do lucro sem responsabilidade. Acumulação de riqueza, que leva a uma situação de desemprego e miséria. Nós, hoje, né, nesse final de 2011, estamos comemorando, se podemos dizer assim, o nascimento da criança de número 7 bilhão, não sei como é que a gente fala, em 7 bilionésimo
habitante do nosso planeta. Isso significa que, hoje, nós somos 5 vezes mais pessoas habitando esse planeta do que no início do século XX. Sendo que cada um de nós consome, em quantidade de recursos materiais e recursos energéticos, muito mais do que aquelas pessoas. Isso significa que essas acumulações de riqueza, elas provocam uma série de consequências negativas muito maiores do que já ocorreu ao longo aí dos vários séculos. Quando a Ana estava falando, no momento eu me lembrei da Foxconn, por exemplo. A Foxconn é a maior integradora, produtora de equipamentos eletrônicos do mundo. O seu dono é um chinês chamado Terry Gou. Não sei porque ele tem esse nome meio americanizado, é um bilionário. Então, ele acumulou uma riqueza imensa em cerca de 15 a 20 anos. E essa mesma Foxconn, que tem uma das suas unidades aqui em Jundiaí, ela teve na China um número de suicídios muito maior do que a média mundial, do que a média nacional na China. Aqui em Jundiaí é uma empresa que bate recordes de ação trabalhista por desrespeito aos mais elementares direitos trabalhistas. Então, eu acho assim, um excelente exemplo de causa e efeito, né? Quer dizer, se o seu Terry Gou, que deve ter uma fortuna de 20 bilhões de dólares, se ele tivesse uma fortuna, digamos assim, 10%, 5% disso, que já é um bilionário, o restante, o excedente, ele poderia, por exemplo, ter distribuído na forma de benefícios aos seus funcionários, e muitas das mazelas sociais que essa empresa está provocando, então, teria sido evitado. E isso traz uma questão que é, se nós vamos conseguir desenvolver organizações empresariais, principalmente, que sejam competitivas, como tem que ser, que tenham viabilidade econômica, mas, ao mesmo tempo, seja centrada nos interesses da sociedade. Essa que eu citei, por exemplo, na minha maneira de ver, ela não atende aos interesses da sociedade, né, pelas consequências que ela provoca. Então, em função de todos esses problemas, né, começou, já há algumas décadas, o movimento se contrapondo a essa desordem, né, vigente na sociedade, em especial no mundo corporativo, a ponto de uma comissão internacional, em 1987, ter trazido essa questão e inserido o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele desenvolvimento que busca atender às nossas necessidades atuais, porém sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Nós precisamos de água, ar, madeira, comida, tudo isso, mas os nossos netos, bisnetos, tataranetos também vão precisar. Então, qual é a nossa responsabilidade em relação a eles? Isso que pode, num primeiro momento, até como já pareceu um discurso romântico, né, a gente vê como sendo um imperativo da nossa sociedade. Nós não estamos falando de posições ideológicas, nós estamos falando de limites físicos, reais, concretos, insofismáveis, né? De modo que, hoje, todo dirigente, público ou privado, com relativa consciência, tem esse como um dos temas principais, que são, então, problemas que afetam a todas as pessoas indiscriminadamente, como, por exemplo, o aquecimento global, né, que traz consequências extremamente prejudiciais a todos, indiscriminadamente, né? E isso, então, felizmente, vem trazendo uma série de consequências importantes, como mobilização social, requisitos legais, que são fundamentais para que a gente tenha pelo menos um limite um pouco maior, né, a essas ações predatórias. E o que também me deixa muito contente é o fato de que, hoje, muitos investimentos estão sendo feitos com foco social e ambiental. Eu trouxe essa reportagem, que, obviamente, não é possível ser lida por vocês, saiu em julho desse ano, na Folha de São Paulo,
mostrando que, em aproximadamente 2 a 3 anos, se estima que 25% de todo o capital de investimento mundial será aplicado em organizações que tenham esse conceito de sustentabilidade realmente arraigada nos seus processos, produtos e práticas. Agora, a questão ambiental é fundamental, como está sendo dito. Mas também, como eu já disse, a competitividade da organização também é importante. Uma empresa que se viabiliza ambientalmente, mas ela não é competitiva nos seus mercados, também não atende aos interesses dos vários stakeholders. Então, é preciso desempenho econômico e é preciso equilíbrio ambiental. Mas é preciso também o atendimento às necessidades humanas e sociais, e aí é uma posição pessoal, e essas necessidades sociais elas têm que começar, em primeiro lugar, pelos próprios trabalhadores da empresa. De maneira que se chegou, ao final dos anos 90, a um conceito trazido pela primeira vez por um autor, chamado Elton, num livro que tem um nome muito sugestivo, Canibais com Garfos, onde ele pergunta assim, se um canibal usar garfo, a gente pode dizer que ele é uma pessoa civilizada pelo fato de usar garfo? É uma metáfora à nossa sociedade, né, que de civilização tem assim, um verniz, mas nas suas práticas mais profundas ainda tem muita coisa a ser melhorada. E ele trouxe, então, esse conceito mais abrangente de sustentabilidade, conhecido como Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, que é o quê? É um estado que a gente busca desenvolver as organizações em que há um equilíbrio nas 3 dimensões, econômica, ambiental e social. Esse projeto que eu mencionei, que faz parte do capítulo 9 do livro, que tem uma das empresas aqui, a Ibramed, 2 amigos da Ibramed, que são parceiros nossos nesse projeto, trabalha exatamente com esse enfoque, buscando viabilizar, trazer para a prática da empresa isso aí, tá? Explorando, então, vários aspectos para chegar a isso. Bom, o conceito de sustentabilidade ele tem muito a ver com a ideia de um bem comum, de um estado de equilíbrio entre os interesses dos vários atores envolvidos. Essa própria figura, ela mostra isso. Quer dizer, cada um dos vários stakeholders, partes envolvidas na organização, incluindo o governo, fornecedores, clientes, etc., cada uma dessas partes está contemplada em pelo menos em dessas vertentes aí. Então, a ideia de sustentabilidade, quando a gente começa a trabalhar com ela, tem a ver com isso, com o desenvolvimento de um estado, de uma situação de bem comum, onde há um equilíbrio nos interesses das várias partes envolvidas. Cada um de nós aqui nessa sala tem um interesse específico. Se o nosso interesse específico não for considerado de forma nenhuma aqui, a gente se retira da sala. Porém, se ou alguns de nós quiser que só o nosso interesse seja atendido, os demais, de alguma forma, vão ser prejudicados. Então, a ideia de sustentabilidade é esse equilíbrio. É o bem comum, é um ponto, né, como o Adalberto colocou, muito bem, inclusive, gostei muito da sua apresentação, muito didática, como uma interação de ganha-ganha, onde não é possível, para haver ganha-ganha, não é possível que um ganhe muito mais do que o outro. Para um ganhar muito mais, outros vão ter que estar perdendo. Não é matemática, é aritmético. Né? É uma coisa aritmética, é muito básico isso aí. De modo que as relações cooperativas, elas são o caminho para se conseguir esse estado de sustentabilidade. Como princípio, cooperação em todos os níveis. Dentro da empresa, fora da empresa, na sua cadeia de suprimento, com clientes, enfim, todos os aspectos. Mas aí a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo uma situação de hipercompetitividade. Os mercados são competitivos. Né? Por quê?
Porque existe muito mais empresas vendendo do que gente comprando. A oferta é maior do que a demanda. Então, a empresa precisa realmente gerar vantagens competitivas, e a gente não pode ignorar esse fato, né? Eu costumo dizer que o mercado não é piquenique de domingo, né? Não é joguinho de amigos. Existe essa realidade, não tem problema nenhum. A questão é a competição predatória. Esse que é o problema. Aí é que a gente passa, muitas vezes, do limite. Então, existe um autor que ele criou uma expressão que é a coopetição, né? Uma competição com cooperação. E a gente tem visto vários modelos disso. As próprias organizações empresariais nos dão exemplos disso. Não sei se os senhores sabem que a Ambev e a Skol, eles têm que é a FENSA, na verdade, né, que é a fabricante da Skol, eles têm uma universidade da cerveja juntos, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eles compartilham, eles são competidores extremamente agressivos até. Mas eles têm um nível de cooperação. Eles compartilham, por exemplo, de uma estrutura, uma universidade corporativa comum. Tá? Então, como seriam possíveis, né, essas organizações atuarem de uma forma um pouco menos predatória? Se a gente, também isso foi colocado para o Adalberto, né, se nós analisarmos os mercados, a dinâmica do ambiente corporativo, além de ser competitivo, ele é de extrema complexidade pelo nível de interação da sociedade atual, e ele também é extremamente dinâmico, ele muda incessantemente, né? Isso, então, traz uma série de desafios, né, para as organizações, além daqueles desafios que eu coloquei agora há pouco, da deterioração dos recursos naturais e da inviabilidade da concentração de renda da forma como a gente, historicamente, sempre viu. Então, nós precisamos desses novos modelos, né, e que podem ser baseados em relações cooperativas. Então, quando nós pensamos num ecossistema empresarial, né, então existem diferentes agentes com diferentes funções, empresas fabricando, clientes utilizando, centros de pesquisa apoiando, desenvolvendo pesquisa, universidade capacitando, pesquisando, e assim por diante, né? Cada um dos atores com a sua função dentro do ecossistema. E aí, uma lição importante é que a sustentabilidade, assim como a competitividade, são propriedades sistêmicas. O que quer dizer isso, em bom português? É que são características que não dependem de um único ator, mas depende exatamente da conjugação dos diversos atores. São propriedades emergentes de um sistema. Se você pegar a empresa mais competitiva do mundo, por exemplo, que está no Vale do Silício, você colocá-la no Sudão, na África, um mês depois ela deixa de ser competitiva, porque o seu ecossistema não é favorável. Tá? Então, a criação dessas condições sistêmicas, elas requerem uma coerência, um alinhamento, uma coordenação, né? Porque a figura como ilustrada aí, ela é prejudicial ao país. O Adalberto deu o exemplo, né, daquele caso lá que falta uma regulação, por exemplo, para poder viabilizar a produção de um desenvolvimento tecnológico. Então, como fazer isso aí? Então, a palavra é cooperação, sendo que o termo cooperação, ele permite duas acepções igualmente importantes. O primeiro é de cooperar, operar de forma coordenada. E nós aqui temos bastante experiência, hoje tem dois amigos aqui, do CTA e do ITA, por exemplo, foram duas instituições que, junto com o CTI, além de outras, acho que mais oito instituições, iniciamos uma rede em 2002 chamada Rede TSQC, e que fazia exatamente esse trabalho de coordenar os nossos esforços, sem abrir mão da sua governança interna, mas trabalhava de forma coordenada, cooperativa, que é o princípio das redes Cibratec, INCTs e assim por diante. Tá?
E o outro sentido da cooperação, um sentido mais usual, que é o do auxílio mútuo, né? Então, em ambos os casos, esse sentido de cooperação é a base, está na base, na essência da sustentabilidade, né? Como estava lá aqueles passarinhos em cima do rinoceronte. Tá? Então, é esse o estado desejável de um país, esse alinhamento interno, né? Para que a gente possa, então, criar uma situação mais favorável. Por quê? Aí vem da teoria de sistemas, né? A teoria que estuda as relações entre elementos, por exemplo, entre organizações. Então, quando há cooperação, quando há uma integração cooperativa entre diferentes organizações, existe o que a gente chama de ganho de escala. A melhor definição que eu já vi de sinergia, que é a sinergia, é assim: 1 mais 1 é maior que 2. É isso que é sinergia, de uma forma bem direta. Então, você tem ganho, como, por exemplo, ao compartilhar recursos, que não seriam utilizados adequadamente por uma única instituição, e, com isso, diminuição de custos, aumento de velocidade, etc. Uma segunda característica das relações cooperativas, eu já mencionei, que são as chamadas propriedades emergentes, que conferem, então, ao sistema ganhos de escopo, ou seja, o sistema consegue fazer aquilo que, individualmente, nenhuma das suas partes consegue. Eu li num livro uma definição de propriedade emergente, uma explicação que eu acho muito bonita. É a seguinte: o que é o corpo humano? O corpo humano é um composto formado por água, sais minerais e compostos orgânicos. Alguém aqui já viu, por exemplo, um pacote de sal se reproduzir, sair andando, pensar, falar, se locomover? Nenhum desses elementos, isoladamente, tem essas propriedades que o nosso corpo tem, se reproduzir, inclusive. Então, esse é um exemplo de propriedade emergente. Então, no caso da rede TSQC, nenhuma organização conseguia, por exemplo, certificar placas de circuito impresso, que era uma necessidade identificada no país, porque dependia de um conjunto de ensaios que nenhuma delas isoladamente conseguiria fazer. Então, no momento que coordena, essa propriedade surge dentro do sistema. Então, são conceitos muito bonitos, né, e que têm assim, uma viabilidade prática, um ganho muito tangível. E aqui uma série de exemplos, desde uma cooperação universidade-empresa, até cooperação entre concorrentes, como eu citei, a gestão em cadeias de suprimento, redes organizacionais, como o sistema Cibratec, INCTs e etc. Tá? E o terceiro e último aspecto que eu quero falar é sobre o conceito de capital intelectual, que é também um conceito central aqui para as nossas atividades. Né? A ideia, ou esse conceito, capital intelectual, ele está diretamente ligado a um fator econômico que deriva, né, dos conhecimentos aplicados. Então, a economia clássica considera como ativos econômicos terra, capital e trabalho. Eu, que sou do tempo, eu fiz faculdade, né, no tempo que os bichos ainda falavam, também eu sou engenheiro, a introdução à economia era assim: terra, capital e trabalho. Né? Na égide da nova economia, a economia do conhecimento, então surge esse quarto ativo econômico que se dá o nome de capital intelectual, que é o conjunto de ativos econômicos. Né? E é o nome que se dá para todo o conhecimento que agrega valor para a organização. Então, o capital intelectual está diretamente ligado ao conhecimento. E o conhecimento ele é um elemento central, fundamental, no ser humano. Na verdade, é o conhecimento que nos distingue de todas as outras espécies aqui, essa capacidade de conhecer. Por exemplo, dentro dessa sala, com exceção do ar, de nós mesmos e dessa água, tudo que está aqui é fruto do conhecimento. Tudo que o microfone, a roupa, o banco, tudo isso aqui é fruto do conhecimento. O conhecimento está na raiz de todos esses termos que a gente fala: inovação, ciência, tecnologia, aprendizagem, propriedade intelectual, tudo isso, a origem é o conhecimento. Né? E a ênfase em capital intelectual
ela traz 3 vantagens extremamente importantes. A primeira, que é a base da geração contínua de inovação. Só se inova quando há injeção de novos conhecimentos. Que bicho que você falou lá, Adalberto, o castor, lá ele não inova porque ele não agrega conhecimento, né? Segundo, ele pode minimizar os investimentos financeiros necessários, porque o capital intelectual é um ativo econômico. A recuperação tanto do Japão no pós-guerra, como dos países do Sudeste Asiático, os tigres asiáticos, né, Malásia, Singapura, Coreia, etc., toda essa recuperação foi baseada no foco na exploração desse ativo econômico poderoso, que se dá o nome de capital intelectual, e que ele só tem origem num lugar. É esse lugar que está em cima do seu pescoço. Não tem outro lugar para vir conhecimento. E aí, então, é a sua terceira grande vantagem. É que, sendo todo o processo de conhecimento, qualquer um deles, 100% dependente do ser humano, então, o próprio capital intelectual, ele automaticamente, naturalmente, ele se torna um vetor de sustentabilidade, porque ele traz junto com ele o ser humano e, portanto, todos os interesses da vida, da sociedade. Certo? Então, é o foco com que nós trabalhamos aqui. Então, o capital intelectual ele tem alguns componentes, segundo a visão nossa, né, em alinhamento com alguns autores, 3 componentes principais. Um é o capital humano, que são, então, as competências e os conhecimentos das pessoas, dos empregados colocados a serviço da organização, capital de relacionamento, que surge da interação entre as organizações, e o capital estrutural, que são todos esses ativos intangíveis, como patentes, marcas, sistemas de gestão e etc. Tá? Então, o nosso livro trabalha com esses 3 conceitos, né, nas suas várias modalidades, nas suas várias conceituações, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, participando aqui desse evento, com a maioria dos autores presentes, e eu quero agora chamar todos os autores dos capítulos. Na verdade, todos não caberia aqui, mas o primeiro autor de cada capítulo que estiver aqui no auditório, se puder vir aqui para a gente continuar conversando e esclarecendo algumas questões que queiram ser colocadas. Tá bom? Muito obrigado. Inclusive, a Ana, como falou, ela tem compromisso, mas também nós não vamos avançar muito mais que isso, não. Tá? Até porque as outras pessoas também têm. Em função disso, eu vou pedir que as primeiras perguntas e comentários sejam, por favor, vamos sentar, sejam dirigidos a ela. Então, nós temos aqui a Nancy, a Josiane, o Adalberto e a Daniela. Vem aqui também. E o Sérgio. Mas tem espaço. Como eu disse, como está sendo gravado, as falas, perguntas, etc., no microfone, por favor. Luiz Carlos, a doutora Ana. A senhora que esteve do lado do governo sabe que o desenvolvimento de um país passa muito pela pesquisa, né? pelo aumento das pesquisas científicas. E nós vimos aí pelo slide que o Brasil aplica um dinheirinho muito ínfimo em relação a outros países que estão bem mais desenvolvidos nesse aspecto. Qual seria a ótica do governo em relação a essa situação? Há alguma perspectiva de melhora para os próximos anos e se reverter esse quadro?
Esse? Olha, Luiz Carlos, Você aqui pode falar também, tá? há uma perspectiva, sim, no novo plano de ação para o período de 2011 a 2014, né? A estimativa é de que os investimentos em P&D aumentem para 1,8% do PIB, sendo que deve ser metade proveniente de empresas e metade proveniente de recursos públicos, né? Então, o país ainda investe pouco, mas é preciso notar aquele problema, que é um problema estrutural, que é a inversão de quem investe. Então, o país ainda precisa, além dos recursos públicos que precisam aumentar, o país ainda precisa ser capaz de alavancar o investimento privado, porque o nosso calcanhar de Aquiles está aí, né? Está no baixo investimento privado em P&D no nosso país. E acho que a regulamentação, o atual marco regulatório da inovação, ele estimula isso. Na medida que estimula a realização de projetos conjuntos, na medida que a gente tem a lei do bem e que as empresas conseguem abater o que investem em P&D, na medida que a gente tem programas como o Cibratec, que procuram alavancar o investimento de empresas, né, colocando uma contrapartida de recursos públicos. Então, acho que nós estamos no caminho, sim. Eu sou otimista com relação a esse ponto. Mas a gente não pode bobear, né? Tem que arregaçar as mangas e fazer. Eu acho melhor usar esse aqui e deixar o outro, né? Usar esse aqui e deixar o outro. Deixa eu pegar aqui. Bom dia a todos. Professora Ana Lúcia. Bom, meu nome é Jorge Galo, eu sou gerente de PDI da Alcoa Alumínio, e temos aí o privilégio de ter uma parceria de 21 anos com a UFSCar. Até estava comentando rapidamente com a doutora Ana que eu já a conhecia por contratos, assinatura em contrato ao longo desses últimos 20 anos, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, pensando nessa questão, capital intelectual que foi falado, relacionamento universidade e indústria e a alavancagem da participação das empresas no orçamento aí de PDI, na UFSCar, eu sei que a UFSCar tem uma larga tradição já de relacionamento com empresas. Existe algum esforço no sentido de criar uma rede de conexão entre os ex-alunos que cresceram particularmente em ambientes de relação universidade e empresa ao longo dos últimos 20 anos, e que possa trazer aí essa visão compartilhada dos dois campos? Já existe alguma iniciativa desse tipo, ou se não existe, qual a sua visão sobre essa possibilidade? Bom, Jorge, em primeiro lugar, foi um prazer enorme encontrá-lo aqui nesse auditório, né? A UFSCar, coincidentemente, a UFSCar e a Alcoa têm relações de cooperação de longa data. O meu papel nesse processo era de gestora, né, do processo de cooperação, e não são os pesquisadores basicamente da engenharia de materiais, né, que estão envolvidos nisso, né, acho que da química. Mas, então, é uma experiência muito positiva, né? Se a gente está falando em cooperação, dá o exemplo aqui da parceria que a UFSCar e a Alcoa possuem, que é uma relação de ganha-ganha, como eu falei para vocês. Também eu falei sobre a dificuldade, as nossas deficiências, e isso não é uma coisa da UFSCar, é uma coisa geral. Quando a gente fala nos alunos, né, esse nó da nossa rede ainda está muito frágil, tanto no estímulo à
atitudes empreendedoras por parte desses alunos, como também no aproveitamento desse contato com os alunos para manter redes e relações, né, futuras. Ainda é frágil, mas a gente tem uma experiência bastante importante, bastante significativa do nosso Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, que tem uma associação, é o DEMAEX, que se reúne anualmente. Então, é uma associação formada por ex-alunos, e esses ex-alunos mantêm os seus vínculos, né, que são vínculos importantes entre eles, que são vínculos pessoais e vínculos profissionais. Além disso, em alguns cursos, e esse é um deles, os alunos têm que fazer um estágio obrigatório nas empresas, né, como parte dos requisitos para se formarem. Então, isso, os novos alunos, né, os ex-alunos que agora ocupam posições importantes nessas empresas, são pessoas que estão prontas, aptas e que recebem os nossos alunos, aí gerando uma sinergia positiva, né, nesse relacionamento, que são pessoas que já são formadas, então, tendo esse referencial da cooperação com empresas e que depois vão trabalhar na empresa. Isso é bom tanto para a universidade como para a empresa, porque depois vão trabalhar na empresa e também vão ter o referencial da cooperação pelo lado da universidade, né? Então, essa é uma iniciativa muito boa, que a gente analisa, que avalia muito bem. O que falta é estender para um maior número de cursos da universidade. Vou usar minha prerrogativa de estar aqui na mesa para fazer uma pergunta, na linha da pergunta que foi feita, porque eu vejo, Ana, que você tem esse viés otimista que está na essência da esperança. Quem não tem esperança fica em casa chorando, né? Eu tenho esperança de as coisas melhorarem também. Mas a gente percebe que o mundo acadêmico brasileiro ainda tem uma série de distorções tanto graves. Você mostrou dados aqui que eles, por si só, falam muito. Não sei se vocês se lembram, quando ela mostra que o Brasil ele tem uma soma de publicações sobre a Copaíba maior do que, aliás, as suas publicações é maior do que a soma de todos os outros países, e não tem nenhuma única patente depositada. Quer dizer, os interesses da academia estão contemplados no indicador publicação e o restante da sociedade totalmente ignorada, né? Até pelo fato, quando eu fiz a sua apresentação, que eu acredito mesmo, a UFSCar é uma universidade diferenciada nesse sentido, que busca uma aproximação. Como você vê o futuro da academia nessa perspectiva de uma aproximação mais eficaz com a sociedade, direcionando seus recursos intelectuais, materiais, para atender os interesses efetivos da sociedade? Superar esse divórcio imenso que ainda existe, principalmente nas melhores universidades brasileiras, ditas melhores, né? Eu acho que, de fato, aquele exemplo é um exemplo cabal que mostra, né, por que a gente tem dificuldade de transformar nosso conhecimento em riqueza, né? A patente representa essa riqueza na medida que a patente, a gente precisa proteger a invenção para poder negociar, para poder tratá-la como um bem econômico. Então, a patente é uma das principais, não é a única, mas é uma das principais maneiras para se fazer isso. Eu acho que hoje a universidade está muito mais comprometida com o que a gente fala de terceira função, né? A universidade já agregou a sua
primordial, né, primeira função de formação de recursos humanos, a realização de pesquisa, né, isso foi chamado a primeira revolução acadêmica, e hoje ela se envolver com o ambiente no qual ela está inserida, né, e participar do processo de desenvolvimento econômico desse ambiente, é o que se chama de a segunda revolução. Então, as universidades acho que estão mais atentas a isso, né, mas é um longo caminho a percorrer, primeiro porque as universidades têm as suas funções. A função principal é a formação de recursos de pessoas, né, para usar o termo mais atualizado, e pesquisa. Essas são as principais funções da universidade, né? Mas ela precisa se comprometer com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento econômico de onde ela está inserida, porque por conta desse quadro que a gente observa. Agora, não há dúvida que, para levar esse conhecimento para o mercado, a gente precisa das empresas. Não é a universidade que vai transformar os seus inventos em inovação no mercado, sendo comercializado e colocando esses produtos e serviços à disposição da sociedade. Quem vai fazer isso são as empresas, né? Então, a gente precisa melhorar essas relações. Acho que o número de NITs e o amadurecimento desses NIT vem sendo uma coisa importante para viabilizar isso. Acho que também nós superamos um pouco. A gente, há alguns anos, ouvia dizer a universidade precisa mudar, porque a universidade só trabalha com longo prazo e quer definir o escopo dos seus projetos. E na universidade a gente ouvia a empresa precisa mudar, porque a empresa quer tudo de imediato, a empresa é isso, é aquilo. Hoje, esses discursos a gente ouve muito menos. Eu acho que nós já percebemos, tanto a academia quanto empresas, que os parceiros são diferentes e ninguém vai mudar. Cada um vai continuar com a tua lógica. E o que a gente precisa para gerar bons resultados é que cada um compreenda a lógica do outro e respeite a lógica do outro. E aí sim a gente pode ter uma cooperação adequada, né? Sem esperar que o outro mude, né? Mas sabendo que eu vou respeitar a lógica do outro porque eu preciso disso, isso é bom para mim. E aí cada um é como um casamento, né? Cada um concede um pouquinho ali e gera resultados muito bons, né? Só um comentário aqui, aí em seguida. O slide da Copaíba, ele me chamou a atenção e me fez pensar nos modelos de avaliação, né, dos cursos de pós-graduação, que os modelos de avaliação brasileiros, ou adotado pela CAPES, ele estimula aquele tipo de resultado, porque os recursos eles são transferidos para quem tem aquele padrão de produção científica, paper internacional, que muitas vezes ele vai circular só ali entre aquela elite científica que troca esse conhecimento, que está lá na Torre de Marfim, mas uma ação de extensão, por exemplo, ela é menos valorizada do que um paper num periódico internacional indexado. Então, eu acho que o próprio sistema de avaliação da pesquisa, isso vale também para processos seletivos de cursos, isso vale para contratação de professor. O que é valorizado é artigo científico internacional indexado. Então, eu acho que o sistema de avaliação também ele induz esse comportamento dos nossos cientistas e tecnologistas. Concordo. Meu nome é Norberto Varanda, sou servidor aqui do CTI. Primeiro, eu quero agradecer, parabenizar a mesa pelas brilhantes explanações. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu assisti recentemente uma palestra de um grande economista, não me lembro o nome, me perdão, dizendo que, comparando com o que eu aprendi hoje, existe mais uma vertente muito importante para o desenvolvimento tecnológico nacional, que seriam investimentos, sim, não internos, mas externos. E a pergunta é, os economistas chamam de custo Brasil.
englobando vários conceitos que permitem definir esse conceito Brasil, custo Brasil. A pergunta é o que impede que o Brasil receba investimentos externos, considerando esse custo Brasil, para que haja realmente esse desenvolvimento tecnológico nacional, com a exigência da transferência de tecnologia, a exemplo de outros países muito mais novos que nós, e já tiveram grande desenvolvimento por esse caminho. Quer responder? Quer? Aí, no caso, seria o IDE, né? Investimento direto estrangeiro, por exemplo, num centro de P&D. O que acontece é que, muitas vezes, esses centros... É uma coisa muito rara ser instalado um centro de tecnologia que cause transbordamentos de conhecimento, né, para o setor produtivo. Em geral, as atividades são não atividades de design, atividades que têm maiores possibilidades de transbordamento. São aquelas atividades mais de reprodução do que já foi concebido na matriz, ou, no máximo, uma tropicalização de produtos. A P&D, então, dessa maneira, ela é muito restrita. Eu acho que, muitas vezes, o que vem como investimento direto estrangeiro em P&D, isso, inclusive, é estimulado por mecanismos como lei do bem, lei de informática, são caixas pretas que não vão gerar todo o benefício que poderia ser gerado se aquele processo fosse acompanhado de maneira mais cuidadosa, que foi o caso em inúmeras situações nos casos de transferência de tecnologia na Coreia do Norte, por exemplo. A política era totalmente diferente. Só que a gente tem essa cultura no Brasil de atrair investimento a qualquer... o investimento, qualquer que ele seja, está bom. Entrou dinheiro é porque está bom, mas, às vezes, pode destruir uma capacidade nacional. Só o microfone para a Ana, que ela está saindo. Bom, gente, vocês desculpem mesmo. Eu gostaria de ficar com vocês aqui mais um tempão discutindo, porque, quando o assunto é do nosso interesse, a gente trabalha com isso, a gente gosta e fala. Mas eu preciso ir mesmo, porque vou dar aula. Hoje é minha última aula do curso de pós-graduação em Gestão da Tecnologia e da Inovação. Eu preciso ir mesmo. Eu agradeço de novo o Marco Adalberto pelo convite para participar do livro, para estar hoje aqui com vocês. Tá? Obrigada, parabéns para todos. E obrigada. Vocês desculpem, mas eu vou ter que sair. Tá? Tchau. Tchau, prazer. Tchau, Marco. Prazer. Perguntas? Sim. Aqui. Tem uma aqui, desculpe. Kelly. Oi, bom dia. O meu nome é Kelly. Eu sou a nova colaboradora do Gaia e sou professora do FRJ. Eu queria só fazer um comentário, Adalberto, em relação à sua questão. A questão do IDE e do custo Brasil. Eu acho só que a gente está falando de gestão de ecossistema, nem tudo está na mão da gente. Nem tudo é nossa decisão, o nosso querer. Então, acho que um aspecto que a gente tem que levar em conta são os interesses externos. E, nesse momento, a gente não pode esquecer a questão geopolítica. Os NICs asiáticos são o que são porque interessaram, na década de 60 do pós-guerra, geopoliticamente aos Estados Unidos, e receberam uma enxurrada de investimentos que nós não recebemos. Então, tem questões que fogem a competências, capacitações, mas que são interesses outros que também influenciam essa questão do direcionamento do investimento. E eles tiveram, então, um passado, alguns anos, de desenvolvimento de competências, de qualificação, que a gente não teve por falta de recursos externos e também porque a gente teve você se lembra, 20, 30 anos de uma inflação, de um problema interno de dívida externa, que era financiado com uma série de políticas econômicas, enfim, eu sou economista, não sei nem
até onde eu vou com isso, mas a gente teve uma instabilidade econômica violenta dos 70 até o 90. Então, quem é a empresa que vai se arriscar a colocar dinheiro no Brasil, um dinheiro que entra hoje e daqui 10 meses ele vale 1000% a menos? Né? A gente tinha inflação de 80% ao mês, você lembra disso? Então, quer dizer, não dá. Então, a gente tem que lembrar alguns aspectos que agora, pós-90, né, anos 2000, é que a gente está se, digamos assim, estabilizando, se tornando um cenário interessante para atrair investimento. E aí a gente tem um passado para recuperar, de uma competência, de uma parceria, de aprender, né, a ser inovador, ver se isso é bom ou não. Quer dizer, tem muita coisa que a gente está começando agora e eles já estão há um tempinho. A China também tem investimento geopolítico, você vai dizer que não? Então, quer dizer, enfim, na gestão do ecossistema, a gente tem que levar os atores e os interesses outros também. Enfim, a gente vai até onde a gente consegue, a gente faz o nosso marketing, a gente se capacita, a gente fica bem bonitinho na fita. E depois a gente vê se a gente atrai alguma coisa. Agora é um bom momento para atrair, né? Está todo mundo em crise, então, enfim, mercados emergentes é a nova moda, né? Vamos aproveitar e vamos fazer, né? Agora é a hora boa da parceria. Tá? Enfim, só para complementar, tá bom? Tá bom. Aqui, Moacir. Bom dia a todos. Meu nome é Orestes, eu sou aqui de Campinas, eu sou empresário, estou aqui na qualidade também de empreendedor e estou com uma coisa bem concreta para falar a respeito do que está se falando aqui, assim, meio teórico, né? Primeiro, com relação a patentes, eu tive algumas ideias, bom, vou patenteá-las. Primeiro problema, se você procurar algum organismo aqui fora para pedir, para fazer uma patente, é uma fortuna, então isso aí inviabiliza 90% dos brasileiros, vou falar assim, já ou mais. Daí me virei, fiz por minha conta, aprendi, fiz. Mesmo assim, eu acho que ainda deveria, é uma sugestão, deveria ter o organismo, já que o INPI funciona, por que cobrar uma miséria que seja, que ele cobra um pouquinho para fazer lá, mas cobra? O governo deveria bancar isso, banca tanta coisa. Isso é uma coisa muito pequena, deveria bancar. Segundo, deveria ter um organismo aqui, que talvez fosse faculdade ou CTI, não sei exatamente o quê, que, ó, você tem uma ideia? Vem aqui que a gente faz, faz a patente para você e leva lá, e não cobrar 3, 4, 5 mil reais, como eles cobram na cidade. Desculpe se tiver alguém aqui que trabalha vendendo patente aí, certo? O trabalho. Então, primeira coisa, eu tive uma dificuldade, mas fiz, graças a Deus, patenteei. Aí vai a meu segundo, vamos falar assim, caso concreto. Eu patenteei um produto extremamente ecológico, eu já fiz umas estimativas, já conversei com pessoas, etc. Não fui a fundo na coisa, mas eu acho que é um produto que vai vender milhões de unidades, com lucro bom, e vai ajudar todo mundo, a sociedade toda vai fazer aqueles 3... que você mostrou lá também, né, Adalberto? Então, só que aí foi o meu segundo problema. Eu tenho a patente, agora fui numa empresa multinacional, me interessa, mas não sei o que lá, tal, faz o protótipo. Aí fui numa nacional também que faz o produto, é o seguinte, modifiquei isso aqui e tal, faz o protótipo. Aí, para fazer o protótipo, fui inclusive em São Carlos, é uma empresa lá que faz, deve estar ligada com a UFSCar, uma fortuna para fazer. Bom, me virei, estou fazendo, sai segunda-feira que vem, se Deus quiser, agora vai sair o protótipo. Agora, o terceiro problema, eu preciso de um investidor, porque eu tenho a minha empresa, não tenho tempo nem de cuidar disso, e também não tenho capital para investir nisso. Falei até com a Ana, agora falou, você precisa de um sócio. Como é que eu... Escuta, preciso de um sócio. Tem algum sócio? É uma coisa... Quem é um sócio? É uma coisa complicada. Então, gostaria também de colocar, além do caso da patente, que eu acho que deveria, organismos para inventores brasileiros, deveria ter alguém que faz tudo, inclusive a patente eu vou ter que pagar daqui a um tempo, a manutenção, aquela coisa toda. Eu acho que é uma miséria, mas por que fazer isso? Está entendendo? O governo deveria bancar isso, é uma coisa pequenininha, eu acho. Agora, e com relação a investidora, você tinha que ter um organismo, e é isso que eu ia falar com o Adalberto depois também, já estou aproveitando aqui agora, que falar, escuta, não... Marco, Adalberto é ele, eu sou o Marco. Desculpa, Marco. Então, o que você está precisando para fazer com que esse produto a gente coloque no mercado, venda e vamos todo mundo ganhar dinheiro e faturar e dá para partilhar com todo mundo.
que você precisa? Bom, eu acho que eu preciso agora, no meu caso, né, específico, talvez, eu preciso de uma pessoa que vai pegar daqui onde está, vamos juntos fazer com que aconteça. De que maneira? Vai arrumar para mim um investidor, um cara que tem dinheiro, ou seja, daqui ou de fora, de repente, não sei, até me falaram, escuta, procura lá, coloca essa patente sua lá na patente, lá nos Estados Unidos, que lá você vai achar um cara que vai investir. Mas para mim, que eu estou aqui trabalhando, eu não sei nem como chegar lá, está entendendo? Graças a Deus parece que o NPI aqui faz valendo para 130 países, não sei se teria que patentear nos Estados Unidos, porque vai vender muito nos Estados Unidos e Europa, com certeza. Então, eu gostaria de colocar isso, que se vocês tivessem alguma faculdade, não sei o que exatamente, que órgão, que falasse, escuta, você tem isso, tá? A ideia é essa, vamos fazer. O que você precisa agora? Precisa do investidor nacional, eu não sei de onde vem, o governo vai investir, eu vou agora passar no Sebrae, porque, inclusive, eu fui no Sebrae para me ajudar a fazer o protótipo. Eu, escuta, preciso de um pouquinho de dinheiro. O cara lá de São Carlos pediu uma fortuna. Eu falei, não, eu acho que com 10% disso aí eu consigo. Não temos este financiamento para você fazer um protótipo. Não tem jeito, não dá, não vai. Então, sabe, a gente não tem, eu estou falando um caso concreto. Gente, não tenho, não fui para frente. Estou parado com isso aqui agora, mas estou lutando, não vou desistir, vou conseguir. Mas estou dizendo, é uma luta sozinho. Estou sozinho, não estou conseguindo. Então, tinha que ter um organismo brasileiro, vamos incentivar. Tem uma ideia? Vamos até onde vai. Valeu, alguém analisou, é concreto, vai ganhar, dá para ganhar dinheiro, vamos fazer. Então, o que você precisa? Precisa disso? Vamos nessa. É isso que eu gostaria de colocar. E peço ajuda a qualquer empresário grande, sei lá o quê, da Alcoa, estou disposto, vamos dividir, entendeu? Eu quero o meu royaltyzinho dessa patente, que não é uma só, tenho 3 patentes colocadas lá, que eu, graças a Deus, consegui, e acho que vai faturar muita coisa. Estou falando, gente, vocês já vão ouvir falar de mim, desculpa a falta de modéstia, estou falando em R$ 1 bilhão, tá? Questão de coisa... Hã? Falo, assim eu já fico animado, não sou empresário, tem um dinheirinho aqui no bolso. Olha, Orestes, falando sério, há uns 10 anos atrás saiu uma matéria numa revista, resumidamente, a conclusão é a seguinte: uma pessoa que queira, não precisa ser nada assim tão revolucionário, mas que queira empreender nos Estados Unidos, tudo favorece. No Brasil, tudo vai contra. Desde abrir uma empresa, pior ainda, fechar uma empresa, uma coisa assim. Isso tem fundamento histórico, nossa origem aí cartorial de portugueses, aquela história de criar dificuldade, vender facilidade e tal. Não vamos nem entrar nessa aqui. Mas o que a Ana falou é verdade. Eu trabalho já há alguns anos nessa área, e realmente, de 2003 para cá, as coisas estão começando a mudar. Existem muitas facilidades hoje criadas, o que a gente chama de instrumentos, de financiamento, de apoio e etc. Agora, o que acontece por causa até dessas tradições nossas, muitos desses instrumentos existem no papel. Quando se tenta pôr em prática, é muito difícil. Eu participei agora, em setembro, de um congresso no Nordeste a respeito de microeletrônica, que é um programa grande no país, e aí estavam lá representantes do Ministério, do BNDES, e o coordenador desse programa CI Brasil. Foi choradeira do começo ao fim. Só choro, só reclamação. Não tinha uma coisa funcionando. Tal. As próprias redes Cibratec, a hora que entra no nível operacional, que depende de algumas instituições, muitas delas travam. Isso é um processo que tem que ser superado. Em relação específica, isso eu estou falando do contexto geral. Em relação especificamente a patentes, a propriedade intelectual, o país também está amadurecendo. Existem, como foi falado aqui, os chamados NITs, Núcleos de Inovação Tecnológica, que normalmente os escritórios de transferência de tecnologia e temas afins, a Josi, inclusive, tem alguma experiência nisso, a Nancy também, já trabalharam aqui na Agência de Inovação da Unicamp, que normalmente existem para a comunidade interna, ou seja, para os pesquisadores das instituições.
Vocês conhecem mecanismos, por exemplo, de um empresário ir lá, através desses NITs, viabilizar alguma... Claro. Esse eu desconheço, Orestes. O seguinte, geralmente, você disse, a ideia, geralmente, você não patenteia, você só patenteia alguma coisa que você consegue realmente provar que tem valor de mercado, como é o seu caso. Você, pelo que você colocou, você não está associado a nenhuma instituição de ensino e pesquisa, nem a institutos de pesquisas como um todo. Até onde eu sei, no momento que poderia fazer essa ponte e ajudar você a desenvolver, a prospectar mercado, a prospectar empresas interessadas, a conduzir de uma maneira totalmente correta e menos custosa no sentido de intelectual, de ter que escrever uma patente da maneira correta, realmente são os núcleos de inovação tecnológica que estão dentro das instituições. Não conheço nenhum outro mecanismo público que faria isso sem qualquer custo, né, para um desenvolvedor autônomo, nesse caso. Né? Eu acho que o seu esforço realmente ele é grande nesse sentido, porque, como você falou, o INPI ele faz, mas ele cobra por isso. É pouco, depende da condição que você se encontra no momento. Né? Porque, só que ele ainda não faz o link com as outras, por exemplo, ajudando a prospectar empresas, né, para a sua tecnologia. E ainda num segundo momento, para você ter essa questão da patente assegurada, você tem que provar a novidade dela mundialmente falando. A atuação dela é local, né? É territorial, cada país tem a sua lei de propriedade intelectual que vai vigorar naquela região. Só que a novidade você tem que provar ela mundialmente. Então, tem todo um sistema de busca para ser feito para ver se não existe nada parecido, tudo. E esse é um apoio que, para esse sistema de busca, o INPI faz, mas ele cobra uma taxa exatamente por isso. Né? Meu nome é Silvia Frick, eu sou da empresa Stradmark e trabalho também bastante com inovação. Respondendo a sua questão, eu acho que neste ambiente que estamos, que justamente está tentando entender como fazer para que se produza inovação, é importante que você considere o seguinte: o melhor caminho para você produzir inovação é se incubar ou participar de uma incubadora. Ou seja, justamente o que eles estavam falando, você tem que criar esse ambiente, esse ecossistema, estar dentro de um ecossistema que lhe permita resolver esses problemas. Se você estiver incubado, você vai ter apoio para fazer as patentes, você vai ter apoio para chegar no mercado, você não vai estar sozinho. Você vai ter investimento, porque os investidores vão nesses lugares a buscar os projetos. Se seu projeto vale, eu recomendo que você o incube. Aqui, incubadora, aqui em Campinas existem 3 incubadoras, da Unicamp, do Ciatec e qual que é a outra, José? Ciatec, né? Unicamp, tem mais uma. Do polo da Unicamp. Então, você pode, já que você está aqui, você pode ir conversar lá na Unicamp, lá na Ciatec, que são incubadoras boas, eles dão todo esse apoio para você. Queria fazer uma observação que, muitas vezes, isso na universidade, no meio empresarial, considerado que a invenção e a patente ela já está gerando a inovação, né? Principalmente pensando em obter recursos, que qualquer financiador, seja a FINEP, sejam as aposentadas de Miami, seja o BNDES, que eles exigem um plano de negócio
que vai muito além da invenção, que tem uma análise de risco, uma análise de atratividade, que tem vários elementos que são fundamentais para alguém, para uma organização, colocar dinheiro numa invenção, que o significado da invenção, a viabilidade técnica, econômica, ela é um passo para a viabilidade total daquilo, né, para ser um objeto de investimento. Eu acho que, para isso, diversas entidades podem apoiar, incluindo as incubadoras, né. Eu acho muito importante ter esse conhecimento de que a elaboração do plano de negócio é fundamental para viabilizar uma inovação. Você quer falar? Só falar aqui primeiro, Ricardo. E aí a pergunta do Ricardo ficar sendo a última. Eu acho que eu tenho a acrescentar quanto a isso. O que acontece no Sistema Local de Inovação de Campinas? Você vê o que falam de triple hélice. Então, você tem 3 hélices muito bem formadas, pois nós somos o centro de tecnologia de excelência no Brasil e no mundo. Né? A gente tem instituições de ciência e tecnologia muito bem formadas por parte do governo. Temos as maiores empresas do Brasil aqui localizadas e a sede, a filial de empresas internacionais de grande importância. E temos uma universidade de ponta como a Unicamp. O que você colocou, qual que é o nome dele? Orestes. O que você colocou, Orestes, é a dificuldade dessas 3 hélices girarem. De a universidade, os institutos de ciência e tecnologia e as empresas privadas conversarem. Porque sempre reclamar, as empresas privadas não investem em tecnologia, nos Estados Unidos quem toca a inovação são as empresas privadas. Mas também que incentivos estão sendo dados. Né? Acho que a sugestão que a Silvia deu é muito válida, porque a incubadora é uma maneira do setor privado inserir dentro do governo e da universidade, para manter esse diálogo. O que a gente tem que estabelecer no ecossistema de Campinas, no sistema de inovação tecnológica de Campinas, é esse diálogo. Né? Então, que a Ana colocou, sempre falam que há times diferentes entre a universidade e a empresa. Não chegou uma hora de uma parceria? Né? De acertar esses tempos? E isso que está sendo feito. Então, o que eu coloco aqui no meu artigo é uma iniciativa que está sendo o Parque Científico da Unicamp, que é uma maneira de aproximar a universidade das empresas privadas, do governo, do Instituto de Ciência e Tecnologia, e eu acho que um outro elemento que nunca se leva em consideração na parte de inovação, que é a sociedade. Que o que você está inovando, a sua inovação, você está vendo como um benefício para a sociedade. E isso tem que ser levado em consideração pelo governo. Você não pode sair com a sua patente embaixo do braço, desesperado, sem dinheiro, tentando vender. Tem que ter apoio a isso. É isso. A Incamp, que é a incubadora da Unicamp, tem um prazo de se apresentar projetos de incubação. Até a importância que o Adalberto colocou, é você elaborar um projeto, né? Qual o objetivo da sua empresa, o objetivo da sua inovação. Você coloca esse projeto, caso aprovado, eles te dão todos os recursos e financiamentos e acesso a crédito dentro da universidade. Tá bom? Complementando o senhor Orestes ali, vendo do lado da empresa. A empresa hoje ela visa negócio, dinheiro, o plano de negócio, desenvolver um plano de negócio, um plano estratégico, junto com o SEBRAE, alguma instituição, né, que
vamos dizer assim, tem a fé no mercado, né? Essas empresas, no caso, você está lançando no mercado um produto diferente. Vamos dizer assim, inovação. Inovação significa mudança. E hoje muitas empresas elas veem a mudança como um obstáculo. Tá comentando com o Marco no intervalo. Muitas empresas, quando você vai implementar algum projeto junto com os pesquisadores, incubadora, nas empresas, eles querem ver o cacau, né? Quanto custa, quanto que vai ficar, se é viável ou não. Aí vai fazer toda a modificação da empresa para o arranjo físico, funcionário, vai ter um gestor para verificar esse projeto. Então, tudo isso, se eu tenho um maquinário que já faz isso, eu vou colocar um pouquinho mais, né, incrementar um pouco mais esse maquinário, quanto vai me custar. Então, as empresas, hoje em dia, elas visam muito mesmo essa parte. E mudança, para eles, está sendo um obstáculo. E ainda está mudando essa parte. Então, ver um pouco mais assim essa parte de mudança, as incubadoras, junto com as empresas, passar uma conscientização de que aquele plano vai ser viável. Quando há uma crise e está investindo uma pesquisa, um projeto novo dentro da empresa, o que a empresa faz? Ela corta aquela pesquisa, tira aquele dinheiro para quê? Para sanar aquele problema financeiro dentro da empresa. Então, mostrar para as empresas o quê? Que aquele projeto é viável, vai diminuir custo, e hoje sustentabilidade está no mercado para substituir, né? Porque quem faz a diferença hoje é aquela pessoa que usa os recursos reutilizados, vamos dizer assim, os reciclados, né? Então fica um pouco mais assim, mostrar mesmo, elas querem, de qualquer forma, que é dinheiro. Vou dar uma palavrinha aqui, rapidamente. Meu nome é Fernão, eu trabalho no BNDES, né? Aí, falando para o Orestes, a sugestão de procurar uma incubadora diria que a primeira coisa a ser feita. Procurar incubadora e estruturar o projeto. Não adianta chegar só com uma patente na mão e falar: minha ideia é revolucionária, eu vou vender para o mundo inteiro. Na verdade, a gente ouve isso todo dia. Isso não basta. A segunda coisa é procurar, depois que entrar numa incubadora, procurar um fundo de capital semente. O BNDES tem, a FINEP tem. Tá? E, antes disso, tem um fundo, um programa da FINEP, que eu não lembro o nome, mas financia empresas e incubadoras com recursos não reembolsáveis de até R$120 mil. É dinheiro dado. Acho que é o PRIME. Se bem que eu não sei se está operando em São Paulo por problemas específicos com o Estado de São Paulo. Mas até R$120 mil dados para a empresa. Claro que a empresa vai ter que ter um projeto e comprovar que investiu aquilo. Numa segunda fase, aí pode ter financiamento reembolsável tradicional. Então, tem mecanismos. O que acontece? As empresas, em geral, não sabem, tá? Mesmo as instituições de pesquisa também não sabem. Às vezes, quando sabem, não sabem fazer um projeto. Então, tem recursos. O problema é que está tudo disperso. A FINEP está num ministério, o BNDES está em outro, o CNPq está em outro, o governo do Estado, às vezes, tem uma rede de inovação, mas tudo isso está muito disperso. E existem esses mecanismos, tá? Mas eu diria que a incubadora e depois um fundo de capital semente, e não só do setor público, tem fundos de capital semente e privados também. Eles valem a pena, é um caminho. Tá? Muito bem, obrigado, Fernão. Então, o último comentário, se havia levantado a mão, é o último mesmo, tá? Bom dia, eu sou o Bruno, eu sou do time de gestão de redes de inovação da Natura, e eu tenho hoje a gente fala muito, né, de uma preocupação legítima com os 3 pilares de sustentabilidade, e um dos modelos que a gente vem discutindo com uma série de parceiros e que também é muito falado em fóruns, mas que a gente ainda não sente uma solidez, até fazendo uma metáfora com sistemas biológicos. Hoje, quando a gente fala de ecossistemas de inovação na biologia, pelo menos uma ótica de ecossistema, a gente tem indicadores muito claros dessas relações e dessa questão mais tangível de interação. Quando a gente vem com uma proposta de relacionamento, que ela não se dá necessariamente por uma relação uma empresa e uma universidade, a gente tem que extrapolar isso para um movimento de rede colaborativa e integrar
esses diversos atores numa rede, de fato, que é capaz, sim, de entregar valor social, ambiental e financeiro, essa discussão ela é muito incipiente ainda quando a gente olha para quão tangível é esse valor. Então, o que a gente está chamando de valor? Né? Quando a gente olha sob a ótica do governo, sob a ótica da empresa e sob a ótica da universidade. Eu queria, na verdade, uma opinião da mesa sobre qual é a visão de vocês do estágio de maturidade de metodologias e ferramentas para que a gente consiga, de fato, tangibilizar o que a gente chama de valor na ótica de todos esses atores, justamente para conseguir alavancar e engajar outras empresas num investimento e num compromisso maior da inovação com o país. Eu acho que tudo que diz respeito à gestão de sistemas cooperativos em geral, seja em rede ou em qualquer outro, ainda o nosso estágio de maturidade ainda é muito inicial. Existem uma série de dificuldades, principalmente de ordem cultural, não é de ordem objetiva, prática, é de ordem cultural, de visão das instituições e das pessoas, na verdade, porque as instituições somos nós, né? E eu citei aqui, eu tenho uma experiência já de longos anos com isso. Eu liderei uma rede considerada pioneira no país, e eu tive na coordenação durante 3 anos com pessoas que nós nos reuníamos mensalmente, tinha uma relação muito forte. Durante 3 anos, quase que um trabalho de catequese para que se entendessem princípios básicos dessas relações, porque você falou de tangibilidade. Nós vivemos dentro de uma cultura ocidental em que nós somos muito dependentes dos nossos sentidos físicos. Tem verdades que são verdades e que têm uma implicação direta na vida, nos resultados, mas que é de difícil percepção. Por exemplo, tudo que nós estamos vendo aqui, um dia foi uma ideia. É uma coisa óbvia, né? Mas as pessoas não têm essa percepção de que trabalhar as condições é a melhor forma de você conseguir bons resultados. Isso, por exemplo, foi uma mudança muito forte no paradigma de gestão que veio com as empresas japonesas, que é o que hoje a gente chama de enfoque sistêmico, né? A visão de processo. Nós somos muito focados no resultado. Então, eu dizia assim, na condição dessa rede, que o grande trabalho é criar os vínculos, porque o resultado aparece, ele é uma consequência natural. Era difícil. Então, por exemplo, coisas assim, eles queriam criar uma figura jurídica para a rede. Sabe, aquela necessidade de que algo tem existência, se eu tiver uma placa, tiver um prédio, né? Aquela coisa, assim, o foco, por exemplo, dentro das empresas, o foco na estrutura organizacional, a dificuldade de entender, né, que o que realmente gera valor é o processo, ou seja, o fluxo de trabalho. Independe da estrutura, se eu estou aqui, se eu estou ali, se eu respondo para o chefe A, se a minha carteira de trabalho está assinada com o chefe B, né, ou com a instituição B. Então, Bruno, eu acredito que isso é uma dificuldade de ordem cultural. E não pensa que isso torna a dificuldade menor. Muito pelo contrário, ela é muito maior a dificuldade. Onde você tem, a todo momento, que fazer um trabalho de convencimento, né, mostrar, através de vários resultados, exemplos, né, que vão amadurecendo ao longo do tempo. Então, a minha experiência pessoal é isso aí. A dificuldade é de natureza cultural, de não enxergar realmente. Aqui tem assunto, só que eu gostaria de comentar, imagino que vocês, para a gente ficar até a tarde. Mas, dos recursos realmente irrecuperáveis, o maior deles é o tempo. Depois dos 50 anos, a gente vai percebendo isso. Então, é um recurso que a gente tem que tratar com muito zelo, com muito cuidado, né? E o nosso tempo, então, hoje aqui foi bom, mas está chegando ao fim.
Eu agradeço a todos os presentes e o nosso grupo aqui está recebendo reforços, como vocês viram, né? A gente tem uma qualidade que eu gosto muito. Nós temos, desde aqui, ó, na minha frente, né, 2 alunos de iniciação científica, até pessoas que são jovens há bem mais tempo, como eu, né, pessoas em nível de doutorado, de mestrado, pós-doutorado, os trabalhos da Josiane e da Kelly são trabalhos de pós-doutorado, pessoas de diferentes áreas de conhecimento, engenheiros, administradores, economistas e por aí afora. E o nosso objetivo, essa é a missão do nosso grupo, Gaia, que é apoiar o desenvolvimento sustentável das organizações brasileiras. E a nossa linha de atuação é a de pesquisas aplicadas, né, procurando integrar geração do conhecimento com resultado prático, que isso traz uma série de vantagens para todos os envolvidos, inclusive até para alavancar novos conhecimentos. Temos alguns projetos em parcerias com empresas, né? Eu citei o caso da Ibramed, é um bom exemplo, é uma empresa muito interessante, eu não conhecia, aqui de Amparo, que tem uma visão que eu gosto mesmo de buscar liderança, inclusive a nível internacional. Esse setor de equipamentos eletromédicos ele foi escolhido por nós como um setor-alvo, exatamente por causa dessas qualidades que existem no setor. É um setor intensivo em tecnologia, exportador, que interage com os principais mercados do mundo, e é um setor também constituído por empresas de pequeno e médio porte, principalmente pequeno porte. Então, nós temos esse projeto chamado Manhãs da Inovação, que são esses eventos mensais, e que acontece já há muitos anos e que a gente espera conseguir repetir aí ao longo de 2012, contando com a presença de vocês. Provavelmente, a primeira edição de 2012 será o lançamento do volume 2 desse livro aqui, que está indo para a gráfica sexta-feira agora, já está pronto o livro, agora é imprimir. E o foco é o mesmo, gestão da sustentabilidade organizacional. Esse adjetivo, sustentabilidade organizacional, é que nós queremos enfatizar que é o apoio à busca desse estado, né, do tripé da sustentabilidade dentro das organizações. Porque as organizações elas se constituem hoje num dos principais instrumentos de transformação da sociedade. As organizações, principalmente empresariais, mas não só, né, as empresariais. Então, nesse primeiro volume, nós trabalhamos no nível macro, né, o desenvolvimento de ecossistemas colaborativos. O segundo volume, nós trabalhamos nos outros 2 níveis, que é o nível da organização como um todo e no nível dos grupos e das pessoas. Então, o subtítulo do segundo volume é Inovação, Aprendizagem e Capital Humano. Então, nós vamos sortear mais alguns volumes aqui. E também, como eu havia dito, se houver... Deixar para a Josiane sortear. Se houver interesse de levar esse livro para instituições, empresas, etc., é bem-vindo, que é uma maneira da gente difundir mais as ideias.